TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o nosso programa Janela do Céu. Que o Senhor possa estar abençoando a tua vida. Nós estamos aqui para levar essa palavra maravilhosa a todos vocês, com mais um testemunho de vida, porque é muito importante nós relatarmos tudo aquilo que o Senhor fez por nós, todas as bênçãos, toda a misericórdia que Deus nos alcançou, né? De estarmos buscando a sua palavra, de hoje podermos saber o que é corpo de Cristo, o que é igreja, o que o Senhor quer com as nossas vidas, que antes nós não sabíamos nada a respeito dessas coisas, não conhecíamos Jesus, não sabíamos que havia solução para a nossa vida, que havia respostas para as nossas perguntas. Então, tudo isso o Senhor vai trabalhando nos nossos corações e nós sempre temos que ter um coração grato por tudo que Deus fez por nós. É importante nós relatarmos para que muitos irmãos possam se identificar e ver como o Senhor é fiel e poderoso em fazer grandes coisas na vida de todos nós. E hoje, então, nós estamos aqui com o nosso convidado de hoje, que é o nosso irmão Paulo Viana, que hoje reside aqui em Novo Hamburgo, congrega na Igreja do Senhor Jesus Cristo, e ele vai contar para nós um pouco da sua história, como que ele começou, então, a receber essa graça do Senhor, como que a palavra chegou até ele. Tudo bem, irmão? Amém. Bom, eu iniciei a minha vida normal, natural, foi quando eu saí de casa com 15 anos de idade e para estudar fora, porque o curso que eu queria fazer não tinha na cidade onde eu residia. E desde criança, desde, 8, 9 anos, eu já tinha uma tendência assim de religiosa, vamos dizer assim. Eu sempre tinha por hábito de rezar, tá? Desde pequeno. E tinha inclusive meu pai que era totalmente ateu. Mas a minha mãe não, ela não era participativa, né? Não participava ativamente, mas ela tinha essa fé muito no Senhor. E eu fui crescendo e continuei, né, com esta fé e sempre, na minha época era rezando, não era orando, né? Mas eu sempre me questionava sobre o aspecto de que essa vida não poderia ser única e exclusivamente que é essa passagem aqui na Terra. Porque eu sempre dizia assim, se a vida falava com Deus, né? Se a vida é somente o que está aqui, essa passagem, tem muita injustiça. E eu nunca tive assim, nunca fui em busca, na realidade, né? Eu sempre procurava falar com Deus, tá? Mas nunca fui em busca assim de me aprimorar, de estudar, enfim. E no decorrer dos anos eu confesso, tá? Isso aí eu acho que não é exclusivo meu, de que várias buscas eu fiz, tá? E sempre com a intenção de ter a resposta, né, para esse meu questionamento. Então fui em vários tipos de posso dizer denominações, digamos assim, né, ou de crenças, enfim, e nenhuma me satisfez, né, nenhuma me deu a resposta, né, e ao ponto assim de chegar, inclusive, ficar meio que desiludido, né, não é que eu tivesse perdido a fé num ente superior, eu sabia que existia um ente superior, mas eu não tinha assim as respostas que eu gostaria de ter. E fui tocando a vida, né? Fui tocando a vida, enfim.
com os percalços que a própria vida apresenta, né? Mas fui tocando. E, inclusive, várias situações aconteceram, né? Inclusive, uma vez eu fui assaltado, né? Aí vieram me dizer, né, que justamente o assalto que eu sofri, a mão armada, eu e a minha esposa, foi em consequência até do que eu estava frequentando, enfim, né? Então, assim, uma série de situações que aconteceram no decorrer dos anos, né? Até que em 2008, uma viagem em Curitiba, que eu fui adquirir um veículo, um carro, tanto eu como a minha esposa, nós paramos na casa de uns parentes lá em Curitiba, aonde eles, para surpresa nossa, eles já tinham aceito Jesus já há 9 anos atrás. E eles perguntaram a nós se nós gostaríamos de aceitar também Jesus. Sinceramente, nós não sabíamos o que era aceitar Jesus, né? Nós éramos princípio católico no que estava escrito no papel, mas nada assim, a gente não tinha conhecimento. E, entre aspas, posso dizer o seguinte, que se era uma das coisas que eu procurava evitar o contato era com crente, porque eu realmente eu achava assim que era uma obsessão que as pessoas tinham, que era uma dedicação fora do normal. E depois eles falando isso aí tudo para nós, até eles convidaram, inclusive na época lá o pastor e a pastora, que era de uma denominação de quadrangular, e eles batista, tá? E aí esse casal veio e fez a oração do novo nascimento para nós aceitamos. Na realidade a gente não sabia o que significava isso, né? E aí depois eles disseram, agora vocês retornam para a cidade onde vocês residem e vocês têm que procurar uma igreja, né, para congregar. Não, vocês vão ter que se alimentar, mas se alimentar de quê? O que é esse alimento, né? Aí então nós acabamos, começamos a pesquisar, enfim, a ir numa, noutra, e até nos mandaram lá, essa pastora nos mandou, ela pesquisou aqui na região da Grande Porto Alegre, nada menos que 800 igrejas que ela mandou para nós visitar. Aí tá, nós visitamos várias, enfim, aí a parente essa nossa, de Curitiba, um dia perguntou, né, e já conseguiram alguma igreja? Não temos ainda, não estamos seguindo nenhuma ainda. Aí foi quando ela disse, não, eu tenho uma amiga em Novo Hamburgo, que eu sei que ela é evangélica, e ela congrega numa igreja. E quando ela deu o nome, casualmente a minha esposa, a Regina, ela lembrou, ela disse, casualmente eu conheço, mora aqui perto de casa. E aí foram, ela e a minha filha foram, ela e a Paula foram visitar essa. E ela disse, não, realmente tem, eu congrego e tudo, e é uma igreja que tem ali na Barão de Santo Ângelo, que era a igreja do Senhor Jesus. E aí iniciou a nossa caminhada, né? E o meu caso, não vou falar o da Regina, mas o meu caso, sinceramente, eu nunca tinha aberto uma Bíblia, tá? Eu só fui abrir a Bíblia depois que eu entrei para a Igreja do Senhor Jesus. E nós iniciamos, eu acredito que foi lá a frequentar a igreja lá por maio, junho, eu acredito, junho de 2008. E eu estava muito resistente sobre o tal do batismo, porque até então eu já tinha sido batizado, não entendia o que era o batismo, né, novamente. E até que, no dia 30 de agosto de 2008,
nós, eu e a Regina, nos batizamos. Então, portanto, hoje está fazendo 6 anos que nós aceitamos Jesus, né, oficialmente, porque ali que nós emergimos, né, saímos da água, deixamos o velho homem, acredito. Porém, eu confesso, né, eu estou ciente disso aí, de que 6 anos eu já deveria ter crescido bastante, né, e por falta, não resta a menor dúvida, por falta de procura, de alimento, de perseverança, de fé, eu ainda não tenho o crescimento que gostaria de ter, que eu deveria ter. Não é que gostaria, gostar eu sei que é uma questão de querer, é uma questão de poder, né? E talvez realmente eu não dê o valor que deveria dar, né? Mas é o início da minha vida. Olha só, né? Hoje nós marcamos, né, para gravar essa entrevista e eu não sabia que hoje completava, então, né, os 6 anos de conversão no Senhor, de receber essa palavra. E Deus já sabia, né? Importante nós falarmos, né, de que Deus nos salvou, que o Senhor nos deu esse grande presente, né, de recebermos a filiação, o perdão, a vida eterna, quando nós aceitamos o Senhor Jesus e somos batizados. Mas eu gostaria de perguntar assim, qual foi o impacto para ti de receber a palavra, de ir na igreja, né? Nunca tinha recebido, né, um ensinamento nesse sentido, né? Como foi começar a descortinar essa verdade para ti? Eu confesso assim que realmente foi como... não sou o único a dizer, né, que é o primeiro amor, né? Então a gente fica deslumbrado com toda aquela novidade, porque eu nunca tinha lido uma Bíblia, nunca tinha... prova está que eu fiquei assim tão... É lamentável que é o início, né? Mas foi... No início eu fiquei tão empolgado realmente que eu senti a necessidade de ler a Bíblia 3 vezes, né? Então eu li toda a Bíblia 3 vezes. Eu entrava à madrugada dentro, lendo, para procurar entender, enfim, e estava realmente assim encantado, né, com tudo que eu estava aprendendo ali. Para mim foi um aprendizado muito importante aquilo. No início eu não tinha essa noção. Inclusive, como eu tinha colocado no início da entrevista, né, aquele meu questionamento, né, de o que é realmente essa nossa passagem aqui, né, e o que é o após essa passagem, que eu não tinha resposta. Depois que eu entrei para a igreja do Senhor Jesus, que comecei a receber a palavra, eu creio que eu tenho a resposta, eu recebi a resposta. Recebi a resposta, então hoje eu vejo que essa passagem aqui realmente é apenas um aprendizado, digamos assim, né? Um aprendizado para nós procurarmos a nos curar, né, de todos os pecados, né, que é difícil, mas a gente pelo menos tenta, né? Então assim eu vejo que foi muito importante para mim. E inclusive, como todo início, né, desta caminhada, Deus inclusive nos considera como crianças, né? E então a misericórdia é muito grande, né? Então é só bênçãos. A gente não tem, vamos dizer, o após, né, como que a gente, as tribulações, né? Mas no início, assim, realmente foi fantástico, assim, foi um aprendizado muito bom. Eu acho que eu cresci bastante e realmente eu sinto que a minha falha foi muito grande, a minha incredulidade também é muito grande, e isso me deixou assim bastante afastado não da congregação, mas afastado do alimento,
aquela empolgação que eu tinha, eu sinto que verdadeiramente não é a mesma. Porque Deus não quer? Não, é porque eu reconheço que eu procuro pouco, né? A culpa é verdadeiramente minha. Tá? E naquele momento, o que vocês vieram ao enfrentar alguma dificuldade? Quais foram as primeiras mudanças, né, que Deus fez na tua família quando vocês chegaram à casa do Senhor? Eu sinto assim que a grande maioria eu ouço assim os testemunhos, né, de que pessoas que estão passando com um problema, uma dificuldade, uma doença, uma perda de um ente querido, enfim, sim, é uma série de fatores que acabam indo à procura do Senhor, né? Tá? E sinceramente, não foi o nosso caso, tá? Nem o meu caso, nem o caso da minha esposa, da Regina. Diferentemente já da minha filha, que a situação dela foi outra situação. O que mudou para mim, verdadeiramente o que mudou, é que eu creio que Deus me mostrou que eu idolatrava o dinheiro. Tá? E uma das coisas que eu fui sempre educado, na minha educação dos meus pais, enfim, que eu e as minhas irmãs, nós fomos educados de que as pessoas podem dever para nós, mas nós jamais devermos para os outros. Tá? Então essa sempre foi a nossa filosofia, né, de ensino que nós tivemos em casa. E eu sempre trouxe isso aí. E eu sempre fui uma pessoa bastante, até porque pela minha vida profissional, né, que eu praticamente sempre eu fui chefe de equipe, enfim. E então eu sempre gostei das coisas precisas, certas, sempre fui muito meticuloso. As coisas tinham que ser assim, tudo certinho, não pode ser no mais ou menos, né? E Deus me quebrou muito em cima disso aí, né? Então o maior trabalhar que eu senti nessa caminhada de 6 anos, aí hoje ainda estou sentindo, né? É exatamente Deus me mostrando de que aquela perfeição que eu achava que eu tivesse, assim, que as coisas tinham que ser, que na realidade não era por mim e sim por Deus, né? Deus que estava fazendo, só que eu acreditava que era eu que fazia, né? Então, aonde Deus me mostrou assim, que porque provavelmente eu idolatrava, era o dinheiro, né? Eu nunca tinha dado cheque sem fundo. Eu dei um cheque sem fundo para Jesus, né? Tá? Num dízimo que eu dei, acabou na época que foram depositar, não tinha fundo o cheque, né? Então eu digo, eu tinha que dar cheque sem fundo justamente para Jesus, né? Então eu acredito que, por mais que eu nunca fui apegado, eu aparentemente sempre achei que eu nunca fui apegado às coisas materiais, mas eu sempre tive em mente de que eu deveria ter, não fortunas, jamais, que acho assim que não é bom, mas que eu tivesse condições de ter um padrão que pudesse dar umas condições média, vamos dizer assim, para mim e para minha família, tá? Nada de ser milionário, ser rico, nunca almejei isso aí, nunca mesmo almejei. E então, em função da própria minha meta de vida, que eu conseguia atingir, eu estava satisfeito. E eu sempre levava nessas condições. Só que depois do primeiro amor, depois que passou o início ali do aprendizado, enfim, aí depois que eu saí daquela fase inicial ali, aí Deus começou realmente a me mostrar certas coisas. Tá? Então, o que mudou verdadeiramente para mim foi isso. Tá? Eu sinto que
A dificuldade financeira que Deus me deixou foi terrível, né? Foi terrível mesmo. Tá? Coisa que eu nunca tinha sofrido isso aí. Como diz, nada é por acaso, né? Deus, acredito que Deus queira me mostrar, quis me mostrar ou está me mostrando alguma coisa que eu, de repente, estava idolatrando muito, né? O dinheiro. O Senhor, ele começa a trabalhar e começa a colocar para fora, né? E desvendar os nossos olhos de todas as coisas que estão no nosso coração que não estão de acordo com a sua palavra. E essa dificuldade, acho que todos nós temos, né? De confiar, de colocar nossa esperança e confiança nas coisas naturais, porque o homem natural só pode confiar, né? Nas coisas naturais, mas depois que nós chegamos até a casa do Senhor, Deus começa a nos mostrar que Ele é a nossa confiança, né? Que Ele é que vai nos prover todas as coisas. Nós vamos fazer um intervalo, fique conosco, porque tem mais experiências do nosso irmão aqui para ele nos relatar que vão nos edificar. Nós já voltamos. Janela do Céu.